Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do School Podcast. Eu me chamo Marcos School e hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre o poder do network. E eu tô aqui hoje com um convidado mais que especial, Ladeira. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, no podcast tão conhecido há tanto tempo, né, Marcão? Então, obrigado pela oportunidade. E eu me denomino hoje um bom networker, né, que não é uma profissão, digamos assim, uma profissão conhecida, mas é necessário hoje no mercado. Né? Então, nós vamos trocar uma ideia bem federal aqui sobre o networking. E a máxima que eu falo hoje, eu tô até querendo tatuar essa: network vale mais que dinheiro. Boa, e isso é Vamos verdade, explicar por quê. isso é verdade, né? Já há 18 anos nessa caminhada da Tatu, tem muita coisa que eu aprendi que um bom network ele vale infinitamente mais do que dinheiro. Sim, Ladeira, cara, você é um cara que até na sua bio do seu Instagram fala que você já apertou a mão de mais de 7 mil empresários. isso. Qual que é a importância que você vê? Eu já quero começar esse bate-papo, né, pra galera já entender que a gente vai trazer aqui um conteúdo de altíssimo valor pra eles, né? Até o final desse podcast, eu tenho certeza que se a pessoa não Uhum. sabe o que é a importância de um network, ele vai começar a Sim, entender. sim. É, Nesse rolê, apertando a mão de mais de 7 mil empresários, qual que é a verdadeira importância que você vê de ter um bom network? Eu gosto de usar essa máxima para quantificar isso, porque eu vim da área comercial, né? Eu ainda sou comercial, obviamente, mas eu vim de mercado securitário, onde é muito mais difícil, pelo nível de consciência das pessoas, ter essa abordagem, esse approach para poder vender um produto que não é tão concreto, digamos assim. Né? Então eu tive que ter um volume de atividade de prospecção direta e investir muito em networking para poder justamente conseguir ter um resultado dentro do nível de expectativa que eu queria. Então eu já apertei sim mais de 7.500 500 mãos, já fiz mais de 7.500 reuniões para poder cumprir um objetivo ao longo de uma jornada aí de mais de 10 anos comercial. Então eu entendi que o network ele abre portas. Né? O mais importante do que a gente pensar é que o network ele te dá acesso, e o acesso ele potencializa as oportunidades que você pode ter. E isso vale mais do que qualquer o que você quer buscar ou quando você tem que fazer algo. Às vezes a gente não sabe nem como fazer algo, mas quando você tem o quem, a pessoa certa, essas portas se abrem. Às vezes ela mesma pode te ajudar ou poder conectar com alguma pessoa que vai resolver sua dor. Teve alguma situação específica na sua vida que você conseguiu fazer alguma coisa muito específica baseado no network que você tinha com alguém ou com alguma instituição específica? Sempre, sempre, cara. Várias vezes. Eu vou lembrar uma em específico aqui, quando eu entrei. Eu comecei a entender isso porque a palavra network ela caiu um pouco na boca do povo, né? Isso está muito hoje em alta. Comum também, Eu né? acho que vem no pós-pandemia, na herança que as pessoas têm de se relacionar pessoalmente cada vez mais. Mas isso é natural, isso é do dia a dia nosso. Então, quando eu entrei, eu comecei a participar de comunidades, que é o conceito Mastermind, lá de Napoleão Hill, há anos atrás, quase 100 anos atrás, ele já defendia esse conceito. Eu investi muito tempo e muito dinheiro, principalmente, em comunidades de empresários, em grupos de networking, e um desses abriu portas que fez com que eu gerasse negócios, que inclusive é o meu negócio ativo hoje, que é o meu grupo de Mastermind, o meu grupo de network, que é a Confra, que a gente está aqui hoje crescendo já em 2023, graças a Deus, com mais de 40 membros. Mas isso eu comecei a entender como? Quando eu mesmo vivi essa essência do network, essa essência de participar de grupos e conectar com pessoas que já chegaram onde eu queria chegar. E claro que no início, né, Marcão, eu tive que pagar para esse acesso, mas depois você vai gerando valor e tendo qualificação ali dentro para o grupo, sendo interessante a ponto de você ser relevante. Quando você fala ter que pagar, eu acho muito legal isso, porque eu acredito muito que quando as pessoas elas pagam por alguma coisa, elas se sentem pertencentes daquele meio porque elas meio que compraram o acesso. E às vezes, tipo, às vezes não, né? Na grande maioria das vezes, você tem que fazer com que a pessoa pague por alguma coisa para doer no bolso Uhum, para que ela dê valor. Eu falo muito isso porque dentro desses 18 anos já tatuando, eu já tive diversos aprendizes.
E os que menos geraram resultado foram que não pagaram nada. Que seja com serviço, que seja com dinheiro, com o que fosse. Os que não pagaram não tiveram resultado e os que pagaram tiveram algum ou muito resultado. Então, tipo assim, eu sempre visualizo isso. Quando alguém fala, mano, ó, é X valor, é X preço essa coisa pra poder estar dentro ou pra participar, eu entendo que aquilo é um filtro parte natural, do né? filtro. Exatamente, é parte do filtro pra poder estar gerando resultado. Se você não se compromete, que seja financeiramente principalmente, você não vai dar valor naquilo. Eu, dentro das minhas metas que eu tenho pessoais, sempre quando eu quero me comprometer com algo, é a minha forma de lidar. Eu comprometo com dinheiro. Ou seja, Sim. Eu quero emagrecer, eu quero fazer uma dieta, eu vou lá e contrato o melhor personal. Eu vou lá e pego o melhor médico endócrino. Eu pago os melhores suplementos, os mais caros. Ah, mas não precisa. Não necessariamente precisa para ter um resultado, mas isso faz com que eu me sinta mais comprometido. Ou pagar pelo comprometimento. É a minha forma de poder conduzir as coisas. Eu costumo usar como exemplo isso, sei que é tatuado, né? Eu costumo até brincar com a galera que o School Podcast é um podcast para tatuadores e tatuados, né? 99% dos participantes do podcast até hoje tem tatuagem. Eu falo 99 porque teve acho que uma ou duas pessoas que vieram aqui. Depois fizeram tatu. Por questão do network, vieram aqui, não tinham tatu, pessoas mais velhas e tal, veio por ideia, assim, e foram episódios muito bons também, mas eu falo 99% porque teve, eu acho que um ou dois episódios. Mas é um ambiente que você está inserido, né, cara? E aí eu falo isso, você vai me entender muito bem. Você já fez alguma tatu de graça com alguém? Tipo, algum brother que tava aprendendo a tatuar ou alguma situação assim? Eu acho que a galera que tá assistindo a gente provavelmente deve ter alguém que já fez isso. Quando você faz uma tatu de graça em alguém, ou é tatuado por alguém, você não dá tanto valor para aquele trabalho. Por mais que você goste, que tenha ficado legal, então, às vezes no cuidado a pessoa não cuida com a mesma intensidade que se ela tivesse pagado. Quando paga, dói no bolso. Quando dói no bolso, o cara fala, eu tenho que cuidar. E eu falo isso hoje, né, eu até brinco. Eu fui tatuar minha esposa de graça, depois de muito tempo, e mesmo assim não foi 100% de graça. Eu fiz ela me pagar com vários serviços, para que ela desse valor pra tatu e para que ela cuidasse, porque eu sabia que se eu não cobrasse de alguma forma, ela não ia fazer. Minha irmã, a galera fala, velho, mas você é muito mercenário. Não, é justamente porque a pessoa precisa dar valor. A minha irmã, ela faz serviço de corretagem de seguros também, ela vende seguros, só que a formação é administração. Eu via como que eu vou fazer minha irmã me pagar sem me dar dinheiro. Eu falei, ó, você vai fazer minha declaração de imposto de renda desse ano, porque normalmente os contadores me cobram, tipo, 300, 400 reais só pra fazer a declaração. E você vai fazer pra mim um planejamento financeiro, porque o meu tá desatualizado, eu já fiz várias coisas, você vai fazer um planejamento financeiro que eu sei que você cobra R$2.000 por essa Que foi prazeroso pra ela também, Sim. né? Aí, ou seja, eu fui fazer uma tatu nela, eu cobrei R$2.300, porque ela prestou serviço, a gente fez uma permuta, isso no interior era muito conhecido, né? E aí, a minha esposa até perguntou, por que você cobrou de sua irmã? Eu falei, porque eu sabia que se eu não cobrasse dela de alguma forma, nem que seja com trabalho, pra que ela entendesse que ela vai ter que fazer alguma coisa pra pagar aquela tatu, ela não iria cuidar. E aí depois ela ia jogar a culpa pra cima de mim, falando que a tatu não ficou legal, porque eu não tatuei bem isso faz parte do relacionamento, cara. Por quê? O relacionamento, ele tem que ser estratégico. O relacionamento que eu falo é para negócios, seja para relação também conjugal, mas principalmente aqui levando para o contexto de negócios, de parcerias, de interesses. E esse interesse, as pessoas usam o interesse do network de uma forma muito pejorativa, mas não é. O interesse não é eu quero sugar de você, muito pelo contrário. O interesse tem que ser mútuo. Pô, eu vou me aproximar do Marcão, mas com o interesse de quê? Exemplo, eu me aproximei de você com qual interesse? De fazer uma tatuagem. Sim. Não foi que a gente fez? Pequena, mas a gente ainda tem muito mais para trabalhar. Sim. Mas esse interesse, ele tem que ser mútuo de forma também que você viu o valor. Pô, vamos trocar uma ideia, pô, esse cara tem a agregar. Você foi lá e faz parte hoje da minha comunidade, né, de empresário, agrega ali dentro também, e você me chamou para estar aqui. Então, eu me tornei relevante para você a ponto de conseguir contribuir com o nosso projeto da Confra, da nossa comunidade de networking, e tá aqui hoje gravando para você, com você, trocando essa ideia, e você foi relevante para mim a ponto de resolver uma dor, uma necessidade que eu tinha, uma vontade de poder fazer uma tatuagem. Então, esse interesse, ele tem que ser mútuo, e não só sugar, porque o sugador, ele não dura muito tempo.
As pessoas se aproximam, fazem network, que eu também não gosto dessa palavra, com o interesse de só chegar ali, eu vou atender a minha necessidade. Mas ele não se preocupa em entregar e agregar, em servir primeiro. Tem uma frase que eu Entendeu? gosto muito que é: seja interessante, não interesseiro. Antes de ser interesseiro. O interesseiro, é necessário você ser interesseiro, sem ser da forma pejorativa, mas antes você precisa ser relevante. Sim. Você precisa agregar de alguma forma. Né? Eu até anotei aqui uma pergunta que eu acredito que seja: em qual momento você viu a importância disso? Qual momento você fez que você, lógico que network eles acontecem de criança, mas qual momento você falou assim, cara, isso é network? Qual foi o primeiro network que você falou, cara, isso é network? Que eu comecei a entender de verdade porque eu já tinha isso na veia, né, no sangue, pelo meu segmento profissional, porque eu precisava ligar, prospectar pessoas novas, fazer reuniões para poder vender seguro. Né, isso antes de 2014 até 2019. Mas eu fui começar a entender o real contexto quando eu busquei conhecimento e eu entendi pela teoria, digamos assim, no início, mas eu entendi na prática que eu precisava pagar para ter esse acesso em 2019, então foi em 2019 que eu comecei a entender esse movimento de comunidades, de grupos, e que eu precisava estar dentro daquele ambiente com pessoas que já viveram ou estão vivendo aquilo que eu quero chegar para conseguir atingir o meu próximo nível. Então, inicialmente, eu precisei pagar para isso em 2019. Né? E hoje é o meu negócio também, porque eu trouxe muito de todo esse movimento, todas essas pessoas que eu tive portas abertas diante desse tempo. E hoje eu estou desenvolvendo já a Confra, que é um projeto que está crescendo cada vez mais. Então tá Vai fazer desenvolvendo, já agora. tá validado. Mas esse ano a gente vai crescer em maior escala. Fazer Mas foi em questão 2019. Basicamente, eu já vivia isso, né, na pele, mas sem saber muito assim o porquê das coisas, mais por necessidade profissional. Mas eu comecei a entender que isso era um jogo de abundância entre as partes e esse ambiente era próspero. É preciso estar dentro desse ambiente próspero. Foi em 2019. Antes da pandemia. Para contextualizar um pouco uma coisa que eu acredito que vai esclarecer a dúvida de muitas pessoas, quando quando eu abri meu primeiro estúdio, quando eu comecei a tatuar não, porque muito tempo. Quando eu abri o meu primeiro estúdio, em 2010, 13 anos atrás, eu não entendia ainda o que era network, apesar de já ter feito muito network, eu fui entender isso muito tempo depois. Eu trabalhava um pouco no automático. Eu sempre fui muito bom na questão de atendimento com o cliente, mas por eu estar vivendo uma fase de transição, né? Eu sempre tatuei, desde 2004, desde os 12 anos de idade, eu sempre tatuei, mas eu precisei, por necessidade, trabalhar, prestar serviço para outras pessoas, até de CLT durante não por pegar experiência, mas por necessidade mesmo. Precisava de grana, precisava pagar as contas, e a tatu ainda não me dava dinheiro. E aí, em 2010, foi quando eu pedi demissão, né, exoneração do cargo que eu tava na época, e aí eu fui abrir meu primeiro estúdio. E aí eu atendia as pessoas muito bem, mas no automático. Eu atendia cerca de 10 a 12 clientes por dia, tipo, fazendo trabalhos pequenos. Então eu não dava devida atenção e nem prestava atenção nessas pessoas. Não ouvia. Então você entrava, o que você vai querer fazer? Isso, beleza. Aí eu desenhava, pá, é isso aqui? Tatuava, obrigado. A pessoa ia embora, pagava e ia embora. Então eu basicamente trampava pela grana que me gerava aquilo ali para eu poder manter minhas contas em dias. Só que quando eu fui tendo um pouquinho mais de folga financeira, eu fui começando a atender um pouco menos de cliente e dar um pouco mais de atenção, dando mais qualidade. E eu entendi que com isso eu conseguia cobrar mais, porque eu tinha mais tempo de qualidade com o cliente, eu sabia que ele ia me pagar mais por isso, porque ele dava mais valor. E aí, por que eu botei isso para contextualizar? Quero que você me responda pra galera que é leiga nesse assunto e que presta um serviço ou que... na verdade, todo mundo presta um serviço, independente se ela tá trabalhando de recepcionista num estabelecimento, ela tá prestando um serviço de atendimento ali. Qual que é a importância dessa pessoa saber se posicionar e saber fazer um bom network com o cliente dela ou com o cliente daquele lugar que ela tá trabalhando? Isso é extremamente necessário. Por quê? Porque você começa a deixar de jogar o jogo do preço, principalmente para prestadores de serviço, até inclusive artistas, né, que existe um valor percebido. Então você deixa de jogar o jogo do preço e passa a jogar o jogo do valor. Preço é diferente de valor, né? O valor percebido, ele consegue impulsionar muito mais
a sua autoridade, consequentemente, a forma com que você é visto pelas outras pessoas, o valor percebido que você tem perante a sociedade, ao serviço que você presta e, consequentemente, vai botar mais dinheiro no seu bolso. É simples. Ou seja, quando você começa a jogar o jogo do valor, você ganha mais. E a pessoa também que está trocando aquele serviço com você, que está te contratando, ou seja, de que forma for, ela também vai se sentir mais importante por estar fazendo negócio com um cara de valor. Então é importante se posicionar demais. É importante conhecer as pessoas certas, porque às vezes a entrega, né, a qualidade, ela é extremamente necessária. Tem que ter, isso é o mínimo. Isso é imprescindível. Só que pela mesma entrega você pode cobrar 2, 3, 4 vezes mais. Entende? Então, o jogo do valor, ele é extremamente necessário, seja em qualquer coisa que você faça. Eu conheço, um exemplo até mais prático, lavador de carro. Enquanto um cobra 20, 30 reais por uma lavagem, o mesmo serviço ele pode ser feito a 100, 150. Sim. Pô, mas o que o cara usa de produto diferente? Eu uso os mais tops, tudo bem. Mas às vezes, as pessoas com que ele tem acesso, o over delivery, ou seja, a entrega que ele pode fazer às vezes um pouco a mais e a precisão com que ele entrega também esse serviço, a percepção de valor é muito maior, que faz com que ele cobre 3, 4 vezes mais pela mesma qualidade percebida, entendeu? E eu passo por isso constantemente, né? Às vezes o cliente que ele está disposto a pagar um pouco a mais, ele não vai num lugar mais barato. Não vai. Ele prefere, isso eu dei de exemplo outro dia, e eu falo muito sobre isso. Barbeiro. Barbeiro também. Barbearia é um ótimo lugar para fazer network, porque você vai sentar na cadeira de um cara e aí vai ter outros 3 ou 4 barbeiros ali do lado, e você tem oportunidade de parcerias comerciais dentro daquele negócio. Por quê? Eu sou tatuador. Eu sou dono de um estúdio de tatuagem. Eu falo sobre isso, cara, 24 horas do meu dia. Se eu vou num médico, eu vou escolher um médico bom e eu vou chegar lá, na hora de colocar a profissão, qual que é a sua profissão? Tatuador. Porque a recepcionista precisa saber, a assistente do cara precisa saber e o médico precisa saber. Porque ali eu tô pagando pra estar dentro daquele negócio e eu quero ter meu dinheiro de volta. O próprio médico é um potencial cliente. Exatamente. E aí eu falo isso com a galera o tempo todo. As pessoas falam assim, tá, mas como que eu consigo acertar os clientes certos? Você tá no ambiente certo. Você tem que estar inserido no ambiente que você deseja. Não faz sentido você quer estreitar um network numa barbearia, né, em locais que possuem uma probabilidade maior de ter clientes mais qualificados e, consequentemente, eles tendem a pagar e ter um valor percebido maior no seu negócio se você não vive aquele ambiente. Não adianta você querer e lá, arrumar o cliente dentro da barbearia ou dentro de uma loja, às vezes, uma loja de grife, uma loja de sneakers, alguma coisa que tem clientes mais descolados e com potencial de pagamento alto, se você corta na barbearia da esquina 20 conto. Você falou do exemplo do sneakers. Se o camarada nunca teve um Jordan, como é que ele vai poder não faz ter propriedade para falar sobre Como que você vai estreitar um network se você não conecta com a pessoa que você busca? Você já teve alguma experiência de networking em algum lugar inusitado, assim, que você fechou um negócio massa e falou assim, cara, isso foi porque realmente eu paguei esse... Cara, eu já, ano passado, eu falo que é legal, um dos pontos mais importantes do networking é você estar apto a ter um sofá em qualquer casa do mundo. Qualquer lugar do mundo você tem um sofazinho para dormir. Isso é o poder do networking. E ano passado eu tive em Paris, fiquei numa cobertura de frente para a Torre Eiffel. Por quê? Network. Quanto que eu paguei? R$0. E foi dali que surgiu a grande ideia de poder potencializar a comunidade Confra aqui em BH. Cara, você fala isso, entendeu? Me vem 1 milhão de lembranças, porque eu já fiquei hospedado no mundo inteiro. De graça. Free. Mas não é de graça. Não, pela troca de informações, de ideias. E eu te fiz essa pergunta, porque você veio fazer uma tatu comigo e eu fechei uma mentoria com você. Então, imagina se você tivesse num tatuador e pagado, sei lá, 3 vezes menos. Provavelmente você não iria fechar. E é o exemplo que eu uso para as pessoas da barbearia que ele frequenta. Às vezes, cara, eu presto um serviço que eu entendo que ele tem um valor percebido mais alto e ele tem um ticket mais alto. Tem tatuadores que cobram menos Até pelo ambiente, cara. Tem tatuadores que cobram 1/4 ou menos do que eu cobro. Só que eu sei que às vezes indo numa barbearia, hoje aqui na região,
A maioria dos barbeiros cobra entre 25 e R$ 35. Você paga 70. Só que eu vou na barbearia que eu pago 70, só no corte. E aí o cara fala, por que você paga o dobro? Porque eu vou, e a cadeira do barbeiro que eu tô sentado, eu sei que esse barbeiro tem condição de fazer uma tatu comigo. Então eu vou Ou o pagar cliente 70 que vai reais. sentar do seu lado. Eu vou pagar R$ 70 pra ele cortar meu cabelo, mas ele vai fazer uma tatu comigo depois de 7 mil. Se eu pago 30, esse cara ele não vai fazer uma tatu nem de 3 comigo. Não porque ele não tem condição, mas ele não enxerga o valor percebido, porque ele tá desvalorizando o trabalho. Ele sabe que tem pessoas que cobram 70, R$ 100 e ele não chegou naquele nível ainda. Quando ele for orçar uma tatu comigo, ele sabe que tem pessoas que cobram mais barato, então ele vai passar régua no que ele faz. Aquele outro Perfeito. cara que já cobra alto, ele vai passar Perfeito. régua no mesmo nível. Então ele vou lá fazer uma tatu com o Marcos, porque lá eu sei que tem potenciais clientes pra mim. E tem todo o contexto, né, cara? O ambiente, chega aqui, o estúdio, tem a casa, tem toda o storytelling ali por trás, que isso abraça mais o cliente, que é o perfil do seu cliente ideal, que é o seu público-alvo. Eu tenho certeza que você não conversa, você não foca na maioria das pessoas. Você trabalha, às vezes, com um percentual muito menor de cliente, mas é aquele que vai enxergar um valor muito maior. E esse é o poder do negócio. Até né? porque a gente não É você trabalha na entender esse quantidade, código, né? é você entender o código. Poucas pessoas entendem o código. Eu canso de ouvir o cara falando, mas tá caro, mas você pagou isso tudo, seja por que for, mas tá caro. Cara, o que é caro pra você? Caro e barato é relativo. O caro, pra mim, é aquilo que não tem valor. Entendeu? Se eu pagar, sei lá, R$ 10 num pão com presunto na padaria, mas chegar lá, ser bem atendido, ter um ar-condicionado, o cara vai te servir um cafezinho quentinho, vai te dar uma cortesia, sei lá, vai te dar um pão de queijo e tudo mais. Eu pago com prazer do que chegar numa padaria que eu não sou bem atendido e eu vou ter que pagar R$ 2. Sim. Isso é muito relativo, entendeu? É um bom atendimento, tem um preço, né? A gente vê as luxury brands, né? As marcas hoje como Rolex, Montblanc, BMW, Mercedes, né? Todas as grandes marcas, Louis Vuitton, o contexto ali, o ambiente que eles conseguem desenvolver para abraçar o seu cliente justifica o preço que eles cobram. E o cara que é o perfil do cliente que vai pagar 30 mil, 20 mil numa bolsa, 5 mil reais numa caneta, é um cara que vai pagar achando, né? Não é achando, defendendo o ideal de que é barato, é justo. Sim. Eu pago feliz e não, nossa, isso tudo, aquele jogo escasso, sabe? Sim. Não existe esse jogo escasso. Mas é importante entender o código. Eu Poucas pessoas acredito entendem. muito até mesmo no senso de comunidade que isso gera. Porque se você tá usando um Jordan e eu usando um Jordan, a gente vai ter um assunto em comum para poder Justamente. comunicar. E esse mercado, né? Hoje eu tenho entendido cada dia mais que esse mercado de alto luxo ele tem uma rotatividade de que o dinheiro gira ali. Tipo, não é porque você pagou 30 mil no Jordan, fala, cara, é louco, pagou de 30 mil no Jordan. Mas isso vai te gerar um network que vai voltar essa grana. Porque você vai ter assunto com uma pessoa que você talvez não teria e talvez saia dali uma parceria comercial. Eu já fechei várias parcerias comerciais, não só de prestação de serviço, mas de outros negócios que eu tive a possibilidade de fazer baseado em questões de produtos ou viagens que eu já fiz. Sabe qual que é o maior conector de network hoje? Conector de pessoas boas? Rolex. Rolex? É o maior conector de pessoas. Eu não gosto de relógio, eu não consigo usar. Eu tô com o Apple Watch ali na caixa. Eu tinha, depois que meteram a arma em mim, roubaram, eu já larguei. Você tá com larguei. uma pulseira no braço, eu não consigo, mano. Eu tenho um Apple Watch fechado ali, tipo assim, eu devo ter usado ele 2 vezes e não consigo usar, mano. Eu não consigo colocar. É complicado hoje no Brasil. Corrente. Né? Não é por isso. Eu gosto de acessório. É aliança de casamento, nem nada. Mas o Rolex é um bom conector, porque ali juntam pessoas que é um público muito, muito, muito específico, mas que tem um gosto em comum. E essa diversidade que tem na marca, essa história que tem por trás de cada modelo, traz conexões, por exemplo, em aeroportos, em reuniões. Eu tô no rolê do sneakers agora. Do sneaker também, eu também tenho. Né? Eu conheço pessoas que, inclusive, têm peças estratégicas, joias estratégicas, como um relógio de luxo, um tênis, que é só para frequentar eventos específicos. Sim. Né? Reuniões específicas. E isso é muito bom também quando você vai sentar para poder tratar de algum negócio, às vezes, um pouco mais denso, como uma negociação de uma empresa, um fechamento de uma parceria. É muito importante dentro do network você estudar
Com quem que você vai conversar? Qual que é essa pessoa? E hoje é muito fácil, né, cara? Você dá meia dúzia de palavras ali, você acha o Instagram do cara, acha o Facebook, acha às vezes uma página, um site, você sabe mais do cara. E quando você sabe mais sobre quem você vai se relacionar, amanhã, depois da manhã numa reunião, você consegue trazer indicadores e ferramentas para poder se conectar com ele, como se fosse assim, por coincidência, mas nunca é. Você acha que Esse é o interesse. você acha que o posicionamento digital dessa pessoa influencia na questão de network que ela vai ter offline? Claro, total. Acontece que muitas pessoas não vivem a realidade que elas pregam na internet. Esse é o problema, né? Porque se você mostra uma realidade, sei lá, às vezes você está querendo vender uma autoridade, você está querendo vender uma certa vida de luxo, de bem-estar, enfim, de alta performance, e no offline você não necessariamente vive isso, desconecta. Por quê? Diminui as expectativas da sua audiência quando te encontra pessoalmente. Então, se você sabe defender esse ponto, você sabe ligar essa coerência entre o online e o offline, você consegue ser muito mais real e construir cada vez mais a sua autoridade. Eu falo do tipo, o cara que ele posta, por exemplo, ali, numa academia boa, ele posta andando num carro legal, mas quando a pessoa vê na realidade, ele não vive aquilo. Às vezes é alugado, às vezes ele vai ali uma vez por semana só para tirar uma foto. Existe gente assim. Acredite, cara, existe. Eu não consigo viver Mas esse existe. jogo de aparências nesse nível, eu não consigo. Você não viu esses dias saiu uma notícia semana passada de uma influencer, acho que é lá nos Estados Unidos, que ela postou foto numa classe executiva na viagem, foi vista lá na classe econômica. Você entrou, tirou foto Sentou, e tirou salvou. foto. Entendeu? Então, assim, isso toda aquela imagem que você está construindo online, se você não for coerente no offline, ou seja, você não realmente viver isso de verdade, você perde toda a credibilidade que você construiu. Olha que E o valor loucura. percebido vai o quê? Lá Olha embaixo. que loucura do business do network. Eu participei de uma convenção em São Paulo e eu ganhei uma premiação na minha categoria, no Oriental. E a premiação para esse evento era participar da convenção em Xangai. Eles iriam pagar tudo para você ir para a convenção em Xangai, só que a convenção era sexta, sábado e domingo, 3 dias de evento. Uhum. E aí você teria que chegar lá na quinta e voltar na segunda. Um voo daqui para a China é em média de 32 a 48 horas, porque tem as Caraca. conexões, né? Você vai daqui para São Paulo para Dubai ou para Austrália, depende, ou Estados Unidos, Nossa. depende da conexão ali. Não, na verdade é Estados Unidos ou Dubai. Ou você faz os Estados Unidos ou Dubai. Só como eu não tinha visto americana ainda, a minha única opção foi ir por Dubai. E aí por Dubai você vai como? Emirates. Emirates. Quando eu passei pros caras, ó, não tem visto americano, eles já sabiam que a passagem que eles iam ter que pagar era mais cara, porque era uma Aham. passagem de Emirates. E aí os caras falaram assim, olha, tem um dos nossos sócios que vai, e você vai junto com eles. E aí, por que que eles fizeram isso? Porque eu já tinha um bom network com os organizadores do evento aqui no Brasil. E aí eles puxaram, a gente costuma Aham. zoar, né? Puxou minha capivara lá, falou assim, e aí, esse cara aí que ganhou, cara é gente boa e tal, Uhum. porque o cara vai com o nosso sócio. Se ele falar qualquer merda lá, fodeu o rolê. É. Eu falei, não, aí a Esther, né, que é a organizadora, falou, não, ele é muito gente boa, ele já É veio a no evento, coerência, já. né? E aí tá no jeito que se você se posiciona. E aí, antes dessa viagem, tinha a possibilidade de ficar lá esses 4 dias, né? Que eles iam pagar Aham. hospedagem, alimentação e condução, né? A viagem pra você poder chegar lá. E aí eu falei com os caras, falei, mano, não faz sentido pra mim sair do Brasil, ficar 2 dias em conexão de aeroporto pra voltar na segunda-feira. Eu vou chegar morto, não vou Aham. aproveitar o rolê e vou voltar. Eu não vou conhecer a China. Eu tô indo pro Aham. outro lado do mundo. Eu nunca fui pra China. Aproveita, né? Aí os caras falaram assim, o que que você quer? Eu falei, não, eu quero ficar pelo menos mais uns 10 ou 12 dias aí. Só que eu não conheço ninguém na China. Tipo assim, Aham. vocês puderem me passar pelo menos. Aí o cara foi e falou assim, e aí ele já tinha puxado, né, meu histórico lá, ele falou assim, beleza, a gente vai ficar aqui 16 dias. Eu e meu sócio, a gente vai ficar 16 dias. Se você quiser, você pode ficar com a gente. Aí você faz todos os rolês que a gente vai fazer. Top. Só que no meio desse rolê, tem algumas fábricas pra visitar e tal. Eu falei, ótimo. Colou com os caras. Aí, nesse momento, eu entendi ainda mais a importância de eu ter bons relacionamentos
né, de ter feito bons networks aqui, porque já era uma coisa que eu ganhei por mérito meu, né, foi por potencial que eu tive no meu trabalho, mas se eu não Abriu tivesse portas. tido um bom relacionamento anterior, não importa se você ser só um bom profissional, isso eu já tinha entendido. Não, não importa se você é o melhor profissional do mundo, se você não souber se relacionar, às vezes você não vai ter as Se melhores comunicar, né? experiências. Isso é interessante porque as experiências conectam. Às vezes, muitas vezes, esses caras, eles são inacessíveis aqui no Brasil ou no país que eles estejam. Né? Por quê? Às vezes, pela exposição, é muito mais difícil você acessar certas pessoas, certos empresários, certos artistas. Mas quando você tem a oportunidade de conectar com eles fora, num ambiente que é incomum para os dois, Sim. isso se torna muito mais leve, muito mais fácil. Né? Vou te dar um exemplo até, o próprio Adib, na Copa, aqui, obviamente, ele é um cara muito grande, né, da CIMED, é um empresário muito grande, né? Não é fácil acessar o cara assim no dia a dia. Lá na última Copa agora, lá no Catar, ele tava lá no meio da rua, lá, dando rolê, Sim. tomando uma, zoando, porque ele era muito mais acessível. Aí, se eu estou lá, se a pessoa está lá, no meio do Catar, na Copa do Mundo, obviamente as pessoas que estão lá, elas estão muito mais fáceis, muito mais acessíveis a ponto de você conectar. E aí depois você pode até trazer pro Brasil, quem sabe, entendeu? Abre portas. Nessa de posicionar no lugar é muito louco, porque na Tatu tem alguns ícones que são mais conhecidos, né, mundialmente, né? Um deles, eu acho que o maior é o M. James, por causa do seriado que teve do Miami Ink. Sei, o Né, que careca. é o Careca. E dentro da Tatu, dos tatuadores tradicionais que gostam mesmo da história da Tatu, a gente tem dois grandes nomes. Philip Leu, que é tipo um cara que é mundialmente conhecido, e o Shig, que é dono de um estúdio que chama Yellow Blazer Tattoo. Esse Shig, qualquer lugar que ele chega, ele para o rolê. Porque, tipo assim, a história dele, o rolê dele, o que Aham. ele faz, tipo, mudou a parada pra muita gente. E aí, a convenção de Xangai, ela é uma convenção extremamente fechada. Ela é Fechada. só para convidados e pessoas que têm um trabalho extremamente, tipo, tanto que quando eu cheguei lá, eu falei, velho, o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, quem que sou eu na fila do pão no meio Aham. desse tanto de cara foda? E aí o patrocinador e tal, o cara que me levou, falou, mano, você tá aqui porque você conquistou o seu espaço É, aqui. Essa galera que tá olhando aqui, provavelmente eles já sabem quem que você é. Porque na hora que a galera postou lá, eles já foram puxar o seu histórico também. claro. Que é tipo, você tá num rolê do network aqui dentro, aqui com pessoas de tão alto nível que eles não aceitariam você aqui dentro se você Claro. também não tivesse um alto nível. E aí, é, mais louco disso, né? Que eles iam pagar um hotel meia boca lá, mas como eu ia ficar nesse rolê com eles, Com eles os pagaram caras. o Sunrise. E aí o Top. Sunrise era onde tava realmente a galera, a nata que tava ali, tava nesse hotel hospedado também. E eu tive a oportunidade de estar, tipo, dentro de uma banheira na casa de banho lá junto com esse cara. Da gente trocar, tipo, informação, trocar ideia ali. E o Aham. cara conversar comigo de igual para igual. Eu tenho certeza que se fosse numa convenção aqui em São Paulo, aqui em BH que ele não, eu acredito que não viria. Porque pra ele ir pra esses rolês, a galera tem que pagar pra ele ir. Ele chegou num nível tão alto da Tatu, Aham. tipo, de tanta exposição, que ele cobra da galera pra ir nos lugares. Não é só mais o trabalho dele, é tipo, ele tem uma presença VIP nos eventos. E aí, se fosse numa convenção aqui no Brasil, eu tenho certeza que eu não teria esse acesso. E lá ele tava muito mais Não, acessível. lá ele tava, a gente tomando café da manhã Você junto. era parte da galera ali do rolê, né? Isso é interessante. Então eu acho que isso explica muito bem essa questão do poder do network. O network, por exemplo, nesse tipo de experiência, primeiro você consegue esse acesso, né, pelos seus skills, pelo quão tecnicamente bom você é, pelo seu mérito mesmo. Mas você consegue estreitar isso depois, ou seja, você consegue tirar valor desse network de verdade pelo relacionamento. Por quê? Muitas das vezes você não consegue aproximar de um profissional desse só porque você é gente boa, concorda? Porque de gente boa o mundo tá cheio. Sim. Então, para você acessar aquela roda ali, digamos assim, primeiro você é um cara tecnicamente reconhecido. Um cara bom profissionalmente, né? Beleza. Só que para você tornar isso verdade, você conseguir realmente trazer isso a nível pessoal, você precisa ser um bom comunicador, você precisa pensar mais de forma de relação mesmo, de entrega, de valor. Entendeu a diferença? Sim. Sim, Isso é muito importante. completamente. As pessoas não entendem isso. Né? Quando querem aproximar de pessoas renomadas, de artistas e tudo mais, querem chegar
já querendo ser gente boa. Cara, imagina você na pele do cara. O tanto de gente boa que deve chegar. De Imagina o boas Neymar da intenções, vida. o inferno tá cheio, Entendeu? né? Então, primeiro você tem que vir por alguma competência. Depois, por relacionamento mesmo. Porque às vezes você tem uma história legal, você conecta, você é um bom ouvinte, principalmente. E isso começa a estreitar num ambiente que é muito mais fácil ali, né, de poder acessar, porque tem menos, digamos assim, É, invasão, né? nessa trajetória, nessa estrada de prestação de serviço, e agora, né, depois de 100 episódios do podcast, eu tenho tirado uma coisa como comum, né? Eu gosto de observar padrões em Uhum. coisas. E eu sinto que o ser humano, o tempo todo, ele quer contar a sua história, Sim, mostrar sim. o seu potencial e tal. E pessoas que dão ouvidos, né, uma das profissões que eu acho que mais cresceu na pandemia foi a profissão das consultorias de terapia, né? Os Aham. terapeutas, porque as pessoas queriam falar e não tinham com quem falar, então precisava Uhum. desabafar de alguma Uhum. forma. E aí, tatuando, eu tenho esse acesso, às vezes, de ficar 6, 7 horas com a pessoa, e, cara, quando você dá ouvido, essa pessoa volta com muito mais rapidez, muito mais frequência, e ela volta disposta a pagar mais. E te indicar. Isso é muito importante, justamente porque um bom networker, que a gente fala, né, uma pessoa querida, uma pessoa que tem acesso e tem portas abertas em qualquer lugar do mundo até, não necessariamente é um cara que fala mais. É um cara que faz boas perguntas e é um ótimo ouvinte. Eu Onde você... falo, só te cortando um minutinho, tem uma frase legal que eu falo muito, ganha mais, ou seja, ganha mais valor, estreito networking, aquele cara que conversa mais e fala menos. Ou seja, conversa mais no intuito de quê? De movimentar mais. Ele está sempre ali com alguém, está sempre conectando, sempre gerando valor para as pessoas, mas ele não fala muito dele. Ele faz boas perguntas e é um bom ouvinte, um ouvinte atento. A ponto de que, quando a pessoa com quem ele se relaciona depois, vai falar muito bem: poxa, o Marcão é gente boa pra caramba, pô, eu conversei com ele um tempão. Na verdade, você nem conversou. Você só fez as perguntas certas e eu falei de mim pra você. Sim. Contei minha história. E eu vou te achar o máximo. Entendeu? Isso eu vejo o tempo todo. E uma pergunta que eu tava Te já cortei, né? para poder te fazer é como a pessoa saber onde ela tá falando demais e onde ela tá sendo no, na balança certa ali. Tecnicamente falando, Sim, entender a comunicação não verbal. A de comunicação não gestos. verbal, ela diz mais do que as próprias palavras, entendeu? Vou te dar um exemplo. Eu tô conversando com você aqui. Eu sou um cara que adoro falar de mim, porque naturalmente, como você disse, né, as pessoas adoram falar delas. Vamos Sim, supor que eu sou um cara que eu adoro, inclusive eu adoro mesmo contar minhas histórias. Mas você tem que existe uma linha muito tênue entre você ser um cara agradável, ser interessante e começar a ser chato, digamos assim. Eu tô falando demais, tô contando as histórias. Aí você vai e pega o celular. Você olha a hora. Você começa a olhar assim. Ó. A comunicação não verbal, ela tá me falando que, cara, você não tá curtindo a ideia aqui. Principalmente quando tem aquele cara que gosta de falar dele, mas falar de se gabar por coisas materiais, por que ele fez, que ele ganhou, passado, história. Isso não interessa para quem está ouvindo. sim. Então, quando você começa a entender essa conexão, isso não existe, às vezes, um manual, né, cara? Isso é muito natural Aí, às vezes, com com uma a pessoa vai prática. conectar e com outra E não. Às vezes, você uma pessoa vai sente. adorar ele falar de coisas materiais e outra E não. você sente. Eu até brinquei, né, que eu falo muito que eu já apertei a mão de mais de 7.500 empresários. Olha o tanto de gente que eu tive a oportunidade de conversar. O tanto que eu aprendi de lá pra cá. Porque antes eu não tinha esse senso no início. Eu falava e achava que eu tava arrasando. Só que eu comecei a entender que as ações que a pessoa correspondia comigo, ela dizia muito mais do que o cara. O cara não vai te cortar, falar, ô, para aí, tá chato. Ele não vai falar isso. Mas ele vai mostrar, às vezes inconscientemente, por um gesto. A comunicação não verbal é legal. Por exemplo, afasta a cadeira, vira. Se eu tô conversando com É na você posição de e sair, eu né? viro aqui, entendeu? Na roda. Existe um livro muito legal disso, tá? Já viu? Já leu, quer dizer? Que chama Manual de Persuasão do FBI. Ele fala Ah, muito sobre isso. Tá na roda. E a galera, você chega na roda e a galera, uma pessoa, duas pessoas, vira o pé pra fora, é porque realmente você não tá bem quisto ali.
Se eu tô conversando com você e o olho não tá direto aqui, Sim. você tá desviando, você tá olhando o relógio, olhando o celular, desviando a atenção é porque a conversa não tá legal. E Então existe essa linha tênue. como saber disso na geração onde as pessoas estão full time conectadas com redes sociais? Porque às vezes, né, você vê em roda de pessoas que a pessoa tá ali, ela quer estar ali, mas ela tá o tempo todo preocupada com o que tá acontecendo na rede social. Ele pega pra ver o celular toda hora, ele Uhum. toda hora tá atualizando um treino no Instagram, conversando com alguém, porque isso acontece, isso tem acontecido. Sim. A pessoa faz uma puta questão de estar com você, de ligar pra você, de marcar um rolê com você, mas na hora que ela chega, Chega lá. ela vai conversar com outras pessoas no Instagram e conversando com você, ou tá respondendo alguém manda uma mensagem, porque o tempo todo as pessoas estão querendo rolar feed pra ter pequenas sensações de prazer. Aham. Isso é feio, né? A gente Isso sabe o no, quanto é feio, mas acontece. no manual, digamos assim, do network É raro, mas acontece antiético. frequentemente. Mas é feio. Por exemplo, principalmente quando você está se conectando com pessoas que você às vezes não tem uma relação mais íntima, ou seja, não é um brother de infância, né? Não é uma mesa de bar, principalmente quando a gente trabalha no lado mais business, isso é um comportamento totalmente antiético ou não é bem visto, digamos assim, entendeu? Então, quando acontece isso comigo, principalmente se eu estou falando de negócio com você e você começa a pegar o celular, eu não vou falar diretamente, mas eu vou fazer pergunta. Eu vou falar, ô Marcão, tá acontecendo alguma coisa aí, cara? Você tá precisando de alguma coisa? Às vezes quer uma ligação urgente? Dando uma de bobo, Sim. entendeu? Porque, poxa, né, eu tô ali, a pessoa tá ali, ou eu não tô sendo agradável o suficiente, ou a parada não tá conectando, ou você realmente é um cara que é totalmente voado e não entende o código, né? Porque, Eu já novamente, entender sobre o comportamento humano, ele vale mais do que qualquer palavra que você fala. Eu já meto uma assim, monta um grupo aí, me coloca aí também, velho, pra poder... Depende da liberdade. Se for num bar, se for mais business, uma reunião de Acho que negócio, até mais pra quebrar o gelo também, pra pessoa entender que pô, já tá demais, cara. Monta um grupo aí, me põe aí também. acontece, igual você falou, é natural. Mas quando é necessário, eu falo, Marcão, cara, só um minutinho, cara, que eu tenho uma parada importantíssima aqui de um funcionário meu, alguma coisa que eu tenho que responder rapidinho. Pum. Eu tenho Entendeu? notado muito isso, né, prestando serviço para empresários, tatuando muito, quando a pessoa tem muitos business ou quando ela gira muito, movimenta muitas pessoas, ela tá constantemente resolvendo problemas de ligação, no WhatsApp e tal. Então eu entendo que tem pessoas que realmente elas têm que resolver problemas, que tem pepino o dia inteiro. Mas quando a pessoa tira, eu acho que ela pode tirar uns 5, 10 minutinhos para Sim, ter uma não. concentração. Nada é exagerado assim, né? O cara que realmente é um empresário, o cara que realmente ele tem resultado, ele sabe filtrar. Ele sabe fazer o filtro, né? Então esse filtro ele é necessário e é saudável, porque senão você fica doido. Voltando, né, para a base inicial da nossa, eu tenho mais uma pergunta para fazer. Até onde essa pessoa deve ir no investimento por bons networks? Quando eu falo isso, contextualizando um pouco mais, tipo, barbearia, até Uhum. quanto pagar, um tatuador, até onde está o meu ticket, ou como eu faço para visualizar que ali vai ter potenciais clientes, uma academia. Até qual ticket eu devo e por que chegar naquele ticket, baseado no que, como que a galera leiga, que nunca, talvez está assistindo a gente, que tá a primeira vez escuta falar sobre o assunto, eu acho muito difícil, mas tem pessoas que ainda não entendem, só ouviu falar de forma rasa sobre network e às vezes não vai saber o que que é aquilo. Onde essa pessoa deve entender? Cara, a conta é simples. O preço que você deve cobrar pelo seu produto ou seu serviço, ele deve ser diretamente proporcional ao valor que você consegue entregar para o seu cliente. E o valor que você consegue entregar para o seu cliente não é o que você propôs no seu serviço só. Tem sempre o algo a mais, seja uma experiência, seja uma sensação diferente que você consegue proporcionar a ele. Vou te dar um exemplo simples da barbearia. Né? Enquanto você chega lá, cobra vintão para fazer paga vintão para fazer a barba e o cabelo, você às vezes paga 60 por quê? Porque o cara ele põe um paninho lá no micro-ondas, aí ele põe um paninho quente, ele faz todo o ritual de barba que é gostoso, é relaxante e isso agrega e faz com que o cara cobre mais. Concorda? Com que às vezes você chega na barbearia, você tem uma experiência de ter uma cerveja, um café, às vezes você vai pagar por isso, tá tudo bem.
Mas só de ter isso disponível, geladinho, um café quentinho, a cerveja gelada, um sofazão top ali, uma música legal e outras coisas, até roupas de grife, acessórios pra você ali, uma lojinha, você está apto a poder cobrar mais, concorda? É, Então a conta é simples. eu tive uma experiência há duas ou 3 semanas atrás de ir numa barbearia e tem vários desses pontos que eu notei de positivos e vários pontos que poderiam melhorar. Um deles é Uhum. que o barbeiro não tinha comunicação. Tipo assim, o cara ele era Mais mais fechado. fechadão. Mas também eu entendo que são pessoas que são assim. Eu Uhum. entendo que eu participo de um grupo de pessoas que gostam mais da comunicação. Só que eu achei do caralho a experiência como um todo, né? Foi R$ 70 o corte, mais o pacote de corte com barba era R$ 100. A cadeira fazia massagem. E O água cara tinha quentinha. uma toalha com um cheiro específico, de um produto específico, e um produto específico que ele passa no rosto, que não dá aquela quebra. A temperatura do ambiente tá uma temperatura legal, porque às vezes você chega na barbearia tá nem o ar-condicionado ligado. Porra, mano, o cara tá cobrando 70 conto no corte, não tem nenhum ar nesse Uhum. lugar. Então, tipo assim, ele não tá entregando o valor Não que ele tá tá entregando cobrando. valor. Então, às vezes tem disso. Quando eu pergunto, é pra pessoa entender também que, tipo, beleza, aquele barbeiro cobra R$ 70, mas não é porque você tem um trabalho parecido com um dele que você vai poder cobrar 70 também. Se você não estiver entregando o valor agregado naquele, você não pode É cobrar. sobre você pensar na jornada do seu cliente, desde o momento que ele vê a sua marca, né, seja no físico, no digital, até o momento que você consegue não só entregar o prometido, cumprir com o prometido daquele serviço ou produto, mas acompanhar ele no pós-venda também. Então, até quando eu devo cobrar? Cara, até quando o pessoal estiver pagando. Até quanto o Sim. pessoal estiver pagando. Se o seu cliente está pagando e você consegue entregar mais e criar novas experiências, desenvolver novas sensações e cobrar mais, e ele está pagando, então é infinito. Como que essa pessoa que está assistindo a gente agora, que está entendendo, começando a entender sobre isso, ele entende que ele pode cobrar mais e até onde ele pode cobrar mais? O primeiro passo é ter consciência, é entender o ponto que você está hoje. Mapeia a jornada do seu cliente. Como assim mapear a jornada do meu cliente? Pega um pedaço de papel, uma caneta e escreve. Qual que é o caminho que o seu cliente tem até te conhecer, até entrar na sua loja, até ser atendido, negociar um produto ou um serviço, sentar ali para poder comprar o produto ou serviço, sair do seu estabelecimento feliz ou triste, quais são as sensações que você consegue explorar em todos os pontos de contato com a sua marca e com o seu negócio. Quando você mapeia isso, você consegue destrinchar em etapas cada ponto de contato com o seu negócio e a partir daí você vai otimizando. Tem um livro muito legal que eu inclusive tô lendo, porque vamos falar um pouquinho de carro, né? Coisa de homem, né? Sim. Adoro. Eu sou mercedeiro. E a Mercedes, ela instaurou nos últimos 10 anos, entrou um CEO, um cara que ele quis remodelar toda a jornada e experiência do cliente na Mercedes-Benz dos Estados Unidos. Então, ele mapeou de forma estritamente estratégica, muito detalhada, cada ponto de contato, não só dentro da fábrica, como nas revendedoras, nas concessionárias, com o objetivo de gerar a melhor experiência do cliente na face da Terra. Então, quando você começa a entender isso, mapear cada ponto de contato, você vai fazendo a engenharia reversa em cada detalhe ali do seu negócio e pergunta, como que eu posso melhorar isso? O que o cliente quer? O que eu, como cliente, como eu gostaria de ser atendido? Eu gostaria que a pessoa viesse até mim, eu ficasse sentado, em pé, detalhes mesmo. Eu me E faço a essa partir pergunta o daí tempo todo. vai. Eu ofereço café para todo mundo, que é a primeira coisa que eu espero de um lugar. Pelo menos um café e uma água gelada, essa pessoa tem que me oferecer. E é um grande gatilho de network, tá? O erro das pessoas é se sentir, às vezes entra numa loja, vai numa reunião ou vai na casa de alguém que às vezes não é tão próximo. Naturalmente a gente tende a fazer o quê? Oferecer um café, uma água e a pessoa vai e rejeita. Cara, uma grande ferramenta de network é você aceitar tudo que as pessoas te oferecem ali. Porque isso conecta. Imagina, você chega lá em casa e fala, pô, cara, você quer um café, quer uma água? Senta aí. Não, tô bem, quero não. Já fecha um pouco a porta, não Sim, conecta. o cara não tá muito pra O que eu ideia. sempre falo, mas eu falo de forma genuína, porque é de verdade. Você aceita um café? A pessoa me pergunta, fala, não, cara, aceito, eu adoro café.
começou o primeiro assunto Pra ali. mim, Eu sou cafezeiro. Pra mim é uma deixa pra tomar um também. Quer dizer, é por isso que eu Eu ofereço. sou cafezeiro, adoro. Às vezes eu nem quero, acabei de tomar um, mas eu sempre tomo. Por quê? Isso é uma primeira porta de entrada. O cara, nossa, sério, você adora café também? Não, adoro. Eu tomo 2 litros por dia e eu tomo café assim, aí começa a desenrolar. Inclusive e você esse café começa... que eu te ofereci hoje foi presente de um cliente meu, que na primeira vez que ele veio, eu falei da minha história com café, de gostar de experimentar café, e ele é produtor de café. E eu não sabia. Top. Eu não sabia. Então foi uma boa maneira de comunicar com ele, mas porque eu realmente gosto. E ele falou, cara, na próxima sessão eu vou trazer um presente Já é o pra você. primeiro ponto de Aí ele contato foi e ali. trouxe um café que ele faz de importação, né? Que ele manda pra fora, de exportação. Aí ele falou, ó, essa é uma safra especial, a gente tá ensacando agora pra poder mandar. Essa daqui vai pra Europa. Eu trouxe um pra você experimentar. E é Esse uma um das café mais maiores dicas. concentrado. Essa dica de network é muito importante. Aceite, conecte com a pessoa. Né? Às vezes você nem gosta tanto, você nem quer, mas aceita. Porque se ela tá te oferecendo, é porque isso é uma forma dela te dar boas-vindas, assim, ou te receber ele bem. E entender dentro do ambiente daquela pessoa que você está se relacionando, os símbolos, os indicadores ali. Se eu tô aqui conversando com você, eu vejo ali na estante um carro e eu gosto de carro, eu vou falar de quê? De carro. Eu vou puxar assunto. Pô, cara, que legal esse aqui, pô, que legal, tal. E aí você vai desenrolando ali a sua história, contar a história ali às vezes de uma estátua, de uma miniatura, de um símbolo, alguma coisa, sempre tem uma história. E isso já começa a conexão. Mas claro, né? Não seja forçado. Isso tem que ser genuíno. Sim. Eu só vou puxar Automático, aquele né? assunto daquilo que realmente eu interessa e eu gosto. Eu não vou falar coisas aleatórias assim que não estão ali na minha experiência. Eu não faço questão de saber, às vezes é importante pra você, mas eu vou ficar meio que muito superficial, Sabe qual entendeu? que foi a pergunta mais idiota que eu me fiz uma vez? Por que as pessoas me dão tanta caveira de presente? Por quê? Aí eu fui fazer rápido, né? O nome do meu estúdio, Pois é. caveira. O meu nome no Instagram tem caveira. Chega no estúdio, tem 300 caveiras. Eu fiz a pergunta, o dia que o cara me deu, tem 2 caveiras, tá no móvel lá. E ele me deu aquela garrafa de vodka, Tô vendo. Crystal Red. Aí eu Pois é. fiquei, tipo assim, me perguntando, aí eu falei, minha esposa falou também, você é idiota? Tipo, até o copo da sua casa de caveira, como é que a É o pessoa não seu vai te dar branding. caveira de presente? Aí eu falei, pior que é verdade, tem como a pessoa me dar outra coisa? Eu falei, não, A é porque eu forma te dei mais caveira pra inteligente. caralho. É a forma mais inteligente de se conectar. E aí, tipo, voltando nisso, quando você entra num lugar, né, pra fazer um serviço, comprar um produto, como você começa a analisar essa percepção de valor? Tipo, por onde você começa a mapear? Eu falo isso porque, tipo, tem muito dono de estúdio que acompanha o podcast, tem muitas pessoas que às vezes estão começando a tatuar, que estão começando, e eu acredito que elas precisam entender um pouco mais disso de uma visão de fora. Não só, às vezes, do Marcos, que é tatuador, que já tem um tempo, porque elas costumam seguir padrões, e às vezes elas deixam a identidade delas, né? Porque eu assumi uma identidade desde que eu abri meu estúdio a primeira vez, porque eu sempre gostei de caveira. Eu sempre gostei dessa questão da anatomia da caveira, do simbolismo por trás da ideia da caveira. E tem pessoas que às vezes vão só copiar. Às vezes ela não gosta tanto, não é tão fissurada naquele quanto eu. Existe um mantra que eu falo muito sobre network, que é quem é visto é lembrado. Então, você precisa ser lembrado de alguma forma. E essa forma tem que criar a sua identidade, tem que te conectar, o que a gente chama de marcadores somáticos. Os marcadores somáticos podem vir por frases, bordões, símbolos, né? De forma que, seja onde estiver do mundo, a pessoa vai ver aquele símbolo, vai ouvir aquela frase ou uma palavra que seja e vai lembrar do Marcão. E isso tem que ser explorado, por exemplo, no seu ambiente, em todos os pontos de contato do seu cliente. Que é aquilo que você falou. Você entra na casa, antes, na rua você já vê a caveira. Você entra, você vê caveira. Aí você tá aqui no podcast, tem a caveira. Daqui a pouco tem um pão de queijo de caveira. Entendeu? Por quê? Se eu tô lá na China... Não vou dar spoiler, não, mas eu tá vindo aí, a galera vai ficar de cara. Veja bem, se eu tô lá na China, eu vou ver uma caveira, eu vou lembrar de quem? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou te marcar, eu vou te mandar mensagem, eu vou lembrar de você. Então quem é visto é lembrado. Ah, mas eu não gosto de caveira. Tudo bem, irmão, não tem problema. Crie uma identidade, alguma coisa que você fala, que você vive, que você gosta, seja um símbolo, uma palavra, um bordão, de forma que você consiga explorar ele em todos os lugares, em todos os casos. Seja numa tatuagem, seja na camisa, seja na parede. Então, quando você consegue explorar isso dentro do seu ambiente, quanto mais o cliente tiver contato com isso, às vezes inconscientemente ele vai começar a lembrar de você.
Mas, claro, tem que ser genuíno, tem que ser de Tem que verdade. ser uma coisa que você Se gosta você não também, gosta de né? caveira, você gosta de alguma coisa. Entendeu? De carro. Então, aí você falou essa questão da história da Mercedes. Eu achei muito legal um comercial que eu vi da BMW. Que teve não sei se gerente ou um dos chefes ali, dos líderes da BMW, da Mercedes, ele se desligou. Uhum, E aí ele vai embora pra casa de motorista, o motorista dirigindo uma Mercedes. uhum. Aí na hora que ele chega em casa, na porta da casa dele, ele desce do carro, abre a porta do carro, sai e tal, agradece tal, Tem despede. a E aí BMW. ele abre a garagem da casa dele e na garagem da casa dele é um lançamento da BMW. Pois é. Por que foi esse pedido, né? Porque ele tava indo pra BMW. Aham, E aí, tipo assim, ele sai e esse foi o entendi. comercial da BMW. Eles tiraram o melhor cara, acho que do design, Aham. da Mercedes, e levaram pra BMW porque o cara já gostava de BMW. Então, O tipo, cara vivia isso, né? E era o ponto de contato dele. Eu tenho uma identidade, porque eu também tinha negócios com carro de luxo, eu sou engenheiro mecânico de formação, então eu sempre falo, a minha identidade é Mercedes, eu gosto de Mercedes. E aí as pessoas lembram de mim quando vê uma Mercedes. Quando vê BMW, às vezes lembra de mim e fala lá, ó, essa BMW é muito melhor que a Mercedes. Eu falo, não, eu prefiro sim. Mercedes. Inclusive eu tenho um vídeo de uma Black Series, um vídeo que eu gravei de uma Black Series que tem aqui em BH, uma Mercedes AMG GT, não sei se você Acho que você já conhece, me mandou aí. do caralho. E eu fiz um vídeo no TikTok que bateu 250 mil visualizações já. Por quê? Eu postei falando tipo assim, quem é BMW perto disso aqui? Esse carro é do caralho, é esse aqui. Arrumou maior treta. Os caras Porque da eu BMW sou vêm. lembrado pela Sim, os caras Mercedes. vêm. Não é possível, isso aqui é muito melhor, isso aqui anda mais, porque a Mercedes é isso, é aquilo. E começou uma discussão, cada um defendendo o seu ponto. Então não importa, assim, o que você faça, crie, desenvolva algum marcador somático, alguma forma de você ser lembrado pelo seu cliente, pelas pessoas que você faz negócio. Isso é o poder do branding. E o network, ele vem da primeiro ponto de puxar assunto, às vezes uma situação às vezes um pouco mais indelicada, um pouco mais fria. Quando você tem algum marcador somático, quando você é representado por algum símbolo, um brasão, alguma coisa, vai ser o primeiro ponto de assunto ali. E a partir dali, abriu porta, quebrou o gelo. E aí a coisa desenvolve. Porque você vai contar a sua história, você vai perguntar o porquê. Tem vários e vários casos aí de artistas famosos que são lembrados por algum símbolo, alguma frase, Coisa algum bem bordão. específica, né? Ladeira, papo insano. Eu acredito que a gente teria conteúdo para mais Aqui, se muito tempo deixar... aqui. Só que a ideia do podcast hoje é a gente fazer um episódio mais cravado ali dentro de próxima hora. Eu acredito que a gente tá nessa beirada aí já, Wilson. Olha, pra você ver no time aqui Passou na rápido, cabeça. hein? Passa rápido, velho. Se deixar, a gente fala mesmo. Eu tô tentando moderar aqui pra falar um pouco Se menos. você pudesse falar uma única coisa pra alguém que você acabou de conhecer e que você sentisse, aquilo vai mudar a vida dessa pessoa, vai dar um direcionamento pra essa pessoa, o que você falaria de conselho pra galera que assiste a gente aqui? Quando eu descobri, eu entendi isso, a minha vida mudou e tem mudado. Se você quer levar a sua vida para o próximo nível, invista em 3 coisas: networking, conhecimento e experiência. Porque pode ter certeza, se você investir nesses 3 pilares, você vai evoluir como ser humano e como profissional. Ótimo. Isso acho que resume o nosso episódio de hoje, né? Essas 3 dicas ficam aí de bônus pra galera que acompanhou a gente, ficou até aqui agora. Gostaria de te agradecer por ter Obrigado, aceito o meu irmão. convite, Tamo por junto. estar aqui Eu comigo, que agradeço a ter oportunidade. tirado um tempo na sua agenda corrida lá, que eu Valeu. sei que é um corre muito louco. Galera, ficou aqui até agora com a gente. Eu espero que vocês tenham curtido o papo com o Ladeira aí. Pra quem não conhece o Ladeira ainda, eu vou deixar aqui as redes sociais dele aqui na descrição. É fácil, né? @ladeira. Tá fácil, Instagram. Se você tá vendo através do Spotify aí, Deezer ou qualquer outra plataforma de áudio, @ladeira @ladeira. no Instagram. E é isso, esse foi mais um episódio aqui do School Podcast. E até o próximo. E network vale mais que dinheiro. Tamo Exatamente, network é poder. junto. É poder. Valeu.